A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Elisa Ribeiro, congrego no Templo Manancial, Coordenação Marambaia 2. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que nós estamos aqui reunidos para aprender mais da palavra do nosso Deus. E nós estamos estudando sobre a carta de Paulo a 2 Coríntios, né? Paulo ensina com amor. Então, esse é o tema da nossa revista. E também eu quero colocar aqui para você, professor, que talvez esteja iniciando como professor da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista, ela sugere aqui no início, logo após o sumário, uma sugestão do roteiro para EBD. Então, às vezes, você seguindo esse roteiro, a sua aula vai fluir naturalmente e aí você não vai esquecer de nada, porque às vezes a gente, se mexer no roteiro, você talvez pode se perder, mas aqui na sugestão que a nossa revista traz, ela é maravilhosa para nos direcionar. Então, você pode estar olhando, logo após o sumário, tem várias orientações que a nossa revista, ela nos transmite, isso é muito bom. E a lição de hoje é a lição de número 3. O tema da nossa lição é a nova aliança. E o guardando no coração diz assim: ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos, tá? Então, professor, eu fiz aqui fiz em EVA, utilizei também o papelão para fazer essa placa de pedra, né, simbolizar, e também esse coração aqui é um coração em EVA, que também você pode fazer de papel cartão, também pode ser feito de papel cartão, tá? Que é a sugestão que a nossa revista, ela nos dá. Também, professor, é interessante você falar para o seu aluno sobre como eram as maneiras de comunicação no tempo de Jesus, né? Então, não havia e-mail, não havia celular naquela época. É sempre bom você falar para a criança de uma forma assim bem simples e clara. E aí você pode mostrar que nós temos como exemplo, como quando Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, aí você pode fazer, essa aqui eu fiz de isopor, essa aqui eu colei no papelão, bem simples também de fazer. E você pode levar para demonstrar para o seu aluno que antes eles escreviam, tinham o costume de escrever em pedra, tá? Mas também, como nos tempos de Paulo, que escreveu as suas cartas, em um material bem mais forte, que nós podemos chamar de pergaminho, tá? Então, eu trouxe aqui 2 modelinhos de pergaminho, tá? Para você ver, eu colei 2 palitos, coloquei uma tampinha de cola, tá? 4 tampinhas de cola. E aí, essa borda você queima, você vai queimando no fogo e encosta no paninho molhado que ela vai apagando. E ela dá essa sensação de... porque eu imagino que esses pergaminhos, eles viajavam muito para chegar até o seu destino. E eu acredito que às vezes molhava, né? Então, e por isso que normalmente eles são assim, com as bordas assim meia, não tem aquele nível retinho, né? Então, os pergaminhos, ele era um suporte para a escrita, utilizado no passado, servindo como folha para que textos pudessem ser escritos. E os pergaminhos, eles eram produzidos de peles de animais, tá? Mas lá na frente veio o papiro, que é o nome de uma planta aquática, e da superfície para a escrita produzida a partir dela. Então, o papiro, ele foi o precursor do papel. Então, eu fiz esse exemplo aqui
E fiz esse aqui, maiorzinho, tá? Que esse aqui eu utilizei o rolo de papel toalha, né? E rapei. E aí você pode estar levando para o seu aluno para demonstrar o papiro, tá, professor? Esse papel eu usei o papel reciclado. Mas aí, se você não tiver o papel reciclado, você pode também fazer com papel branco normal. E se você quiser esse tom envelhecido, você pode molhar. É todo um processo. Você molha no café, faz uma mistura de café e vai molhando aquele papel branco e deixando secar e ele fica nesse tom também. Tem na internet, professor, só você buscar que você encontra e vai ficar nesse tom o seu papel branco, tá? E dá essa sensação de papel envelhecido, tá bom? As bordinhas também eu queimei da maneira que eu mostrei, falei para vocês. A gente vai queimando e vai encostando no paninho úmido para dar essa sensação de envelhecido, tá? E também nós temos aqui essa placa, como eu falei para vocês, né, os 10 mandamentos, que é o conjunto de regras dadas por Deus a Moisés, que está lá em Êxodo 20. Então, são exemplos que você pode mostrar para sua criança, que o visual também comunica muito, tá, professor? Então, você levando, fazendo de palitinho, simples assim, você consegue, na hora da sua aula, transmitir o conhecimento com um simples visual, tá bom, professor? E o nosso objetivo é ensinar que as nossas atitudes é a forma mais especial de mostrar o amor de Jesus aos outros. Então, você, quando for falar para sua criança, lembre do objetivo da nossa lição. E aqui, professor, nós vamos agora para a parte da história, tá? Onde nós temos os visuais que são disponíveis pelo Programa de Educação Cristã Continuada. Você entra e aí você consegue as imagens. E a nossa história, ela fala da nova aliança. Então, criança, aí você vai direcionar para sua criança. E aqui você vai colocar o tema. Deixa eu pôr isso para cá. Tá? E aí você vai falar, olha, na nossa revista ela também traz essa imagem do pergaminho, tá? Você pode. Ela também traz a imagem das tábuas, né? Dos 10 mandamentos. E também, ela também traz essa imagem muito bonita que simboliza Paulo escrevendo as suas cartas. Então, quando a gente mostra para eles conseguem identificar melhor a questão da aula, tá, professor? Então, aqui na nossa história, a nossa história de hoje ela é voltada para isso, né? Quando Paulo escreveu uma linda carta para os seus amigos da cidade, nós, desde a primeira lição, você está aprendendo, que é para uma cidade chamada Corinto. E ele usou um papel bem diferente chamado papiro. Aí você pode mostrar esse papel. E nessa carta, a Bíblia diz que ele falou que o amor de Deus é especial, tão especial, que é capaz de mudar os corações. Então, muitas das vezes, aquele coração triste, aquele coração que está ali sujo, e aí Deus vem e através da sua palavra, ele muda os corações. Então aqui ele diz assim, queridos amigos, vocês são como uma carta que todos podem ler e entender. Vocês mostram o amor de Deus não com tinta, mas com seus corações. Então Deus escreveu essa carta em seus corações e todos podem ver como vocês são especiais. Isso aqui é Paulo falando para os irmãos de Corinto. Então as pessoas em Corinto, para quem Paulo escreveu a carta, ficaram muito felizes ao ouvir essas palavras. Eles entenderam que eram muito especiais para Deus e que podiam mostrar o amor de Deus para as pessoas para outras pessoas também. E a nossa lição diz assim, que assim elas começam a fazer coisas boas, atitudes boas, sorrindo, ajudando o próximo, sendo gentil, mostrando o amor de Deus através de suas ações, que é o mais importante. Porque muitas das vezes se fala e não demonstra nas ações. E aqui nós estamos aprendendo com Paulo que as ações, elas valem mais do que as palavras. E aqui
Pois mesmo que não possamos ver as palavras escritas, podemos sentir o amor de Deus em nossos corações e compartilhá-lo com as pessoas ao nosso redor. Então, professor, assim as pessoas em Corinto aprenderam que o amor de Deus é o mais importante de todos e que pode compartilhá-lo com o mundo inteiro, tornando o lugar mais bonito. E aonde é que essa palavra, essa nova aliança, essa palavra lá escrita onde? No coração. Não mais em placas de pedra, não mais, mas no nosso coração. Aqui a palavra de Deus ela era gravada em tábuas de pedra, para que as pessoas lembrassem da orientação do Senhor. Porém, com a vinda de Jesus à terra, chegou o tempo da nova aliança, que é o tema da nossa história, da nossa lição de hoje. Um tempo muito especial entre Jesus e os homens. Assim, Deus escolheu escrever sua mensagem nos corações das pessoas e não mais em pedras. Então, professor, essas são as sugestões para a nossa aula, essas são as sugestões de orientação. Ah, professora, eu não tenho habilidade de fazer, mas aí você tem os visuais que são disponíveis pela nossa revista. Aqui nós temos também a sugestão de atividade, né, para fazer uma cartinha de amor para o amiguinho. A lição nos orienta a ir para escolher. Então, pode ser em forma de envelope. Eu fiz aqui 2 coraçõezinhos e coloquei aqui, ó. Então, a criança vai, faz a sua cartinha e entrega para o amiguinho. Ela fiz assim e também fiz dessa forma, onde você pode... Aqui, tá? Então, onde você pode entregar para sua criança, ela faz a cartinha e entrega para o seu amiguinho. Então, tem essas 2 sugestões de cartinha de amor, que é a atividade extra da nossa lição. E aí eles podem pintar, eles podem fazer os desenhos, essa é a sugestão. Então, querido professor, a aplicação da nossa história, ela diz assim, que nós aprendemos que o lugar mais especial para escrever e colocar a palavra de Deus é o nosso coração. Então, que essa mensagem seja enraizada no coração das nossas crianças do jardim de infância e que elas possam acreditar que essa palavra ela muda vida, muda histórias. E por isso, quando o nosso coração está cheio de Deus, nós somos gentis, ajudando o próximo e demonstramos amor e amizade a todos que estão pertinho de nós. Então, assim o mundo ao nosso redor será o lugar mais bonito e cheio do amor de Deus. Então, essa aplicação da nossa história. E eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero deixar um abraço para o meu pastor, Ednei Reis, para a minha pastora Ana Lúcia. Um abraço ao meu esposo, que também ele também ajuda de uma certa forma. Então, muito obrigado, meu esposo, meus filhos, e agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Um grande abraço e não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, siga a nossa página. Isso é muito importante para o nosso canal. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.